Melhorou, Raia? Melhorou? Melhorou, tu? João já entrou. Minha E internet aí, João? caiu aqui. Minha internet caiu, acho que era a minha internet estava ruim. E eu reiniciei a live. Aí, Rabeste tá dizendo que agora tá bom. E Arthur também. Então, vamos lá. Então, a proposta da gente é tentar discutir alguns conteúdos que possam contribuir tanto com os meus seguidores quanto com os seguidores de João. Porque a gente acredita que tem, né, conteúdos que possam favorecer ambos os públicos. João já falou dele, do trabalho dele, a respeito Agora, Sanzo. da, dos processos que ele tem interesse, né, em abordar, e eu vou falar um pouquinho é, de quem sou eu para a galera de João. É isso, John? Exatamente. Exatamente. Então, eu trabalho como psicólogo, como psicanalista, né? João se achando na câmera. Esse aí é Arthur. Eu trabalho como psicanalista, eu tenho formação como psicóloga, e a ideia é a gente discutir conteúdos que possam contribuir de alguma forma, não apenas para a vida profissional, mas para a vida pessoal também, né, João? É Sim, contribuir sim. com aquilo que a gente puder com a galera. Então, a gente vai ficar fazendo esse encontro semanal, a gente está fazendo hoje como teste, né, um piloto, para ver se vai funcionar esse horário, esse dia direitinho, e acho que a gente está fazendo também por essa internet, vai ajudar. A minha tá ok, o João travou aqui para mim. Então, e aí a gente começou a pensar um conteúdo hoje que pudesse favorecer ambas as audiências. Hã? Sim, continua. É isso, aí a gente ficou nessa pegada, né? O que seria um conteúdo que pudesse contribuir tanto com os seguidores do marketing de João, quanto com a psicanalista Marta Amorim. E aí é, a gente ficou discutindo o que conteúdo seria interessante a gente abordar aqui. Mas agora vai no improviso mesmo, que eu já vou pegar uma fala de João daqui agora, que eu acho que vai dar certo a gente conversar um pouquinho. Assim, a ideia também não é a gente extrapolar muito tempo, né, Jones? 15, Uhum. 20 minutos no máximo, não é isso? Bate-papo Sim, bem sim. rápido. A gente Vanessa, acaba passando. pois é, Joyce, boa noite. E aí, John, você falou duas coisas interessantes aí, que é a questão do consumo nas redes Sim, sociais e a ansiedade pelo consumo. Eu achei bacana também. Assim, a ansiedade de quem está. Tem duas coisas que a gente pode abordar. A ansiedade de quem vai consumir, do consumidor, do e a consumidor. ansiedade do produtor, né? De quem Sim, está fazendo um sim. negócio na internet e está aí vivendo esses processos, porque Todos os são de dias. fato bem ansiogênicos, né? Quem está Ah, trabalhando, tentando o seu ganha-pão, né, nas redes sociais. Eu acho que é um assunto interessante para a gente falar, ansiedade, consumo. sim. Você acha? Inclusive, tem uma coisa que aconteceu comigo. Não lembro se eu comentei com você. Foi logo quando eu tava na Paraíba, eu tava jogando, e aí, logo quando eu tava de mudança de uma cidade para outra, a gente estava viajando em um ônibus escolar, eu e o pessoal do time, e o meu celular caiu, eu tava sentado perto aqueles ônibus amarelos, tipo de desenho, ônibus amarelo, aí um monte de gente, aí tinha colchão por cima de colchão, gente por cima de gente ali, no sentido de estar lotado, né? E eu estava sentado do lado do motorista. Quando eu estava do lado do motorista, eu estava com o meu celular na mão. E aí ele caiu com a tela para baixo. Aí eu fiquei já com medo, né? Porque caiu com a tela para baixo. E naquele momento, associando com o nosso assunto, naquele momento, eu entrei praticamente em pânico. Porque eu estava em um lugar que eu não conhecia, eu estava de mudança de cidade, eu não trabalhava com aquilo ainda, mas eu me comunicava com pessoas, a minha sociabilidade
a questão de interação com pessoas com quem eu amava naquele momento era através de redes sociais. E a gente pode trazer também, por exemplo, a pandemia, né? Que a pandemia afastou as pessoas, a ideia de, de conversa fica nas redes sociais. E aí, naquele momento, meu celular caiu para baixo, a tela quebrou e tal, e eu passei por um momento, se não me engano, foi um mês inteiro praticamente, de muita ansiedade. E isso a gente atrela aqui para o nosso conteúdo, porque a ansiedade, né, que a gente pode olhar aqui tanto pelo lado de quem está no dia a dia, né, de quem todo dia se comunica com alguém, com algum familiar, como também para as pessoas que vivem disso, para as pessoas que trabalham o dia inteiro criando conteúdo, que se cobram de estar ali todos os dias, que se cobram de se organizar, de manter uma frequência. E isso é complicado, porque traz problemas enormes. Eu até anotei algumas coisas aqui, se você puder comentar. Eu anotei Aham. alguns dados que é relacionados a jovens e também pessoas de adultos, né? Adultos também. Que é bem assim, uma pesquisa, ela, ela colheu que 70% dos jovens revelaram que a rede social, o Instagram no caso, faz com que elas se sentissem pior em relação à própria autoimagem. E alguns problemas que foram relacionados, que foi, tipo assim, que as redes sociais têm um potencial de drogas, de álcool, cigarro, por causa do vício. E aí vem impulsividade, ansiedade excessiva, transtorno de humor, consumo de substâncias, fobia social, e isso também às vezes acaba trazendo, por exemplo, burnout, essas coisas assim, né, que a galera tem com o trabalho, e às vezes até mesmo com o Uhum. consumo de rede social. Como que seria, assim, na visão da psicologia, né, Sim. essas questões? Então, a gente realmente está vivendo uma era de transição. Eu costumo pensar assim, porque é um momento em que essa tecnologia, a internet, ela propicia um boom de oportunidades, né? Assim, uma imensidão de oportunidades, e, ao mesmo tempo, como tudo que a gente está aprendendo a lidar, traz também as consequências que a gente diria que não são tão interessantes assim, tais como essa que você citou, né? Dentre essas que você citou, a ansiedade me parece que está sendo a mais predominante, porque ao mesmo tempo que a internet facilita que a gente entre em contato com o mundo, um mundo que não é esse nosso mundo mais próximo, o mundo dos contatos reais, né? Também traz para a gente uma ilusão, né? Uma percepção de uma idealização como se ela fosse possível. Nós somos seres humanos de idealizações. Todos os seres humanos idealizam. E idealizar é importante. Idealizar é aquilo que nos movimenta. Eu tenho um ideal e vou correr atrás dele. Mas, quando essa idealização ela se transforma em um motivo de sofrimento, então a gente está navegando num terreno muito perigoso. E aí o que acontece? A gente, sabe aquele ditado, a grama do vizinho é melhor do que a minha? Sim, Na sim. internet, a gente vive isso às 24 horas do dia. Porque na sua casa, você olha para a grama do vizinho a hora que você quiser. Você vai ali e olha a grama do vizinho, é um momento pontual. Na internet, não. Você é a grama do vizinho que entra na tua casa o tempo todo, Uhum. digamos Sim. assim. E aí, a gente é ser de comparação. A gente vive se comparando. Isso também é um atributo nosso. E se comparar não é necessariamente uma coisa ruim. É importante a gente se comparar com a gente mesmo, principalmente, né? Para a gente estabelecer aí os nossos parâmetros de aprendizagem, de desempenho, de progresso. Mas quando a gente faz isso o tempo todo, especialmente com a grama do vizinho, que é uma grama ilusória, porque a gente está Sim. vendo só o que o vizinho quer mostrar, então isso é adoecedor. Então, por exemplo, pensando no marketing, né? Essa pegada mais do marketing.
esse boom de protagonismo digital, de empreendedorismo digital que a gente está assistindo, né? Então tem uma galera que mostra assim ganhos surpreendentes em muito pouco tempo e mostra uma vida de luxo e riqueza e de muita facilidade, né? Com extrema rapidez, que não é muito acessível, né? Assim, ordinariamente. Tem Mário Sérgio Cortella, um filósofo. Ele faz uma comparação disso que é muito bacana. Eu não sei se você assistiu, mas eu vou trazer para a galera. Que é com o filme de Rocky Balboa. É um filme antigo de Sylvester Stallone, que é um cara que vai... Ele é um lutador de boxe e tal, e aí ele faz um... Ele desafia um campeão de boxe lá para uma luta, que o filme todo é sobre isso, né? Mas aí ele chama a atenção de como o cinema trabalha esse lance da rapidez, da velocidade do resultado. Como a gente está focado no resultado e não no processo. Então, o filme todo acelera o processo de preparação do atleta. Então, o filme dura 1h30, digamos. Aí, de processo, são 3 minutos de filme, que é no aceleradinho, né? Sim. O cara lá malhando, se alimentando, treinando, são 3 minutos. E o filme todo é ele ganhando a luta, digamos assim. Numa inversão, porque na real, o processo é muito mais demorado do que a gente chegar no resultado que a gente quer, né? É muito mais demorado. Então, a gente tem essa falsa ilusão de que, por exemplo, a gente vai estudar rapidinho e vai alcançar o que a gente quer. A gente vai aplicar determinado método, os métodos que a gente ouve por aí, né, de ganhar dinheiro rapidamente, fazer sucesso rapidamente, do marketing e tal, e que a gente vai conseguir rapidamente o 1 milhão, ou os 6 dígitos, ou sei lá, a nossa idealização. Uma outra coisa, eu estava lendo ontem, engraçado você falando isso daí. Ontem eu estava lendo um livro que é aquele A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, que foi o livro que você me entregou, né? E nesse livro, eu estava conversando com Duda. Aí você fala assim, para todo mundo ouvir que a sua mãe te deu de presente um livro A Arte de Ligar o Foda-se. A Arte de Ligar o Foda-se. Aí, no livro, eu peguei o capítulo que a felicidade é um problema. E a felicidade realmente é um problema. Da felicidade. Exato. A felicidade realmente é um problema. Por exemplo, puxando agora para a parte do dia a dia, né? Oi, Bárbara. Ei, Bárbara. Trazendo para o dia a dia. Por exemplo, você associou aí a questão dos ganhos, né? Ganhos rápidos, muito dinheiro. Isso também é muito utilizado por questão de gatilho mental, né? Aquela coisa de gatilho mental e tal. Só que, claro, não é explicitamente, toma aqui um gatilho mental. Não é. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, falando de processos, né? Processos da vida. Quando a gente entra na academia, o nosso objetivo, geralmente, é ter um corpo bonito, a gente quer estar lá todo dividido e tal, alimentação saudável. Mas a felicidade, que é até você chegar lá, né? A felicidade, no caso que a gente coloca, é ter o corpo daquela maneira. Mas ninguém pensa no processo, ninguém aproveita o processo. Porque a felicidade está no processo. Quando você atingir o objetivo, você vai estagnar, a gente vai parar quando atingir o objetivo. Por exemplo, vejo muitas pessoas que na internet que falam assim, a gente tira muito de vou atingir 10 mil reais, exemplo. Vou atingir 10 mil reais, beleza. Atingir os 10 mil reais e aí? Vai parar? É a mesma coisa na vida. É um relacionamento, é uma promoção no trabalho, é um conhecimento, é um curso que a gente faz. Tudo isso são escaladas. E quando a gente consegue organizar essas coisas, né, na nossa mente, no dia a dia, a gente aproveita essa escalada, né? A gente consegue manejar. E aí entra a parte da ansiedade. Porque, por exemplo, na internet a gente está o tempo inteiro se alimentando de pessoas que já conquistaram alguma coisa. Exatamente. Seja um nutricionista, seja um psicólogo, seja ou que não conquistaram exatamente, mas
coloca como se já tivesse sido conquistado, né? Porque tem essa Exatamente. pegada também na internet, né? Exatamente. Fica muito camuflado. E É, os profissionais falam que ali, por exemplo, vou dar dois exemplos. O exemplo do profissional de marketing que está ali, que ensina a ganhar dinheiro, ele aluga aquele cenário para poder sim, apresentar para as pessoas que ele é rico, para poder vender o exato. produto. Da mesma maneira que a gente pega, não sei se você viu, se a galera viu, recentemente a irmã de Neymar, ela está Ah, sendo viu? atacadíssima porque ela, Sofrendo alto rei. exatamente porque na rede social ela se mostra com um corpo invejável, Sim, inalcançável, mas ali na vida real ela é totalmente diferente. Ela tem exato, estrias, ela aparenta estar acima do peso, está inchada. Ali é a realidade. Mas a gente compra exato, o que está ali no Instagram, né? As mulheres, no caso, né? Vou colocar assim, as mulheres, as pessoas que querem chegar naquele estilo, né? Ah, não, quero ficar igual o Rafa, igual Rafaela, beleza. Mas quando vai ver, ela tá ali mostrando algo que ela não é de verdade. Isso acontece exato. muito, E aí a realidade choca, né? O princípio da exatamente. realidade que Freud fala. O princípio da realidade, ele chama a gente para a realidade e, dependendo do grau de idealização que a gente está, de alienação, isso é um choque muito grande, a pessoa pode entrar em crise. Então, tem duas questões que você falou aí que eu gostaria de complementar. Primeiro que a gente, por que que Rafaela e todas as outras pessoas se portam dessa forma? A maioria das pessoas que estão na internet se portam dessa forma. Porque tem um mercado que quer consumir isso, né? E não é exatamente um consumo pago, porque consumir não é só pagar, né? É você absorver aquela informação. Então, a gente tem um mercado que consome esse tipo de imagem, que quer esse tipo de imagem. Então, a pessoa, quando ela se mostra na real, ela é extremamente atacada, ela é criticada, ela é ridicularizada, né? Então, uma pessoa que coloca suas estrias, o seu sobrepeso, as suas rugas, as suas cicatrizes, a sua deficiência, ela sofre muito, muito ataque na internet. Na internet não é uma terra sem lei, existem leis que protegem, né, a vida nas redes, mas as pessoas agem como se essa lei não existisse e partem para o ataque que não fariam na vida real, digamos assim. Teria um pouco mais de cautela para fazer na realidade. Exatamente. Então, a pessoa, quando ela se mostra na real, sofre ataque. E o que, o que implica dizer que o mercado da internet quer o tipo de imagem falsificada que as pessoas estão é, vendendo, né, digamos assim, Uhum. que estão produzindo, que estão entregando como conteúdo. Sim, Então a gente vive esse dilema nas redes. Por quê? Porque faz parte de uma necessidade emocional nossa, psicológica. Sermos quem nós somos, primeiro, isso é uma necessidade nossa. sim. Nós temos necessidade de ser quem somos. É muito complicado a gente ficar representando papéis, fazendo de conta que nós somos uma pessoa que nós não somos. Isso é muito desgastante psiquicamente, muito sofrimento psíquico isso. Então a gente tem essa necessidade e tem uma outra necessidade, que é que vai bater com esse problema da internet, que é a necessidade de ser aceito. Ao mesmo Sim. tempo que eu tenho necessidade de ser como eu tenho necessidade de ser aceita. E aí, não necessariamente eu vou, digamos, trabalhar para ser aceita como eu sou. Como eu quero ser aceita, eu algumas vezes vou camuflar quem eu sou, vou fingir que sou quem não sou, vou fingir que sou aquilo que esperam que eu seja para Sim. ser aceita. E Aham. é isso que é o mercado. E aí a internet está cheia desse jogo, né? Porque a pessoa se mostra quem é atacada. Quando a pessoa mostra quem não é, também é atacado. Uhum. Sacado. É um Aham. jogo muito complicado estar na internet, né? É Sim. um jogo muito complicado. Esse é um desafio estar na internet sendo quem a gente é. E sendo quem a gente não é também, porque é difícil de sustentar. Uma hora ou outra isso vaza, como vazou esse caso de Rafael. Aham. E tem uma outra pegada também, que às vezes a pessoa aposta tanto nessa imagem que ela está vendendo, que ela também começa a não se aceitar. Ela quer ser aquilo que ela está mostrando.
Você está me ouvindo? Você travou? Eu travei. Travou para mim, ela quer ser aquilo. Travou para É, mim aqui. a própria pessoa quer acreditar que ela é aquilo ali. Aham. Então, Freud traz isso, né, muito, muito bem estudado, assim, muito bem dito, que é o princípio de realidade. O quanto que o princípio de realidade, ao mesmo tempo que choca, é importante. Ao mesmo tempo que traz um sofrimento, você se perceber de um jeito que você não quer se perceber, mas é importante, porque é isso que te traz esse senso de sanidade mental. Porque senão você fica o tempo todo alienado, alienado no Uhum. discurso do outro, no desejo do outro, no que o outro quer de você. E exige que o outro seja aquilo que você quer também, porque isso é uma via de mão dupla. Quando Sim, você aceita o jogo do outro, você faz com o outro também. Então as relações passam a ser desgastadas, né? E aí esse consumo na internet é uma questão muito problemática. E uma outra questão que você falou aí também é da gente querer logo o resultado, né? É uma pegada muito dessa geração. Essa geração, anos 2000 para cá, a gente tem uma intensificação do sentimento de imediatismo. Tem que ser tudo para ontem, tudo para você ver. Isso a internet trava por 5 segundos, a gente já fica, nossa, tem que destravar. Então, tudo é muito imediato, tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser para ontem, anteontem. É complicado lidar com o tempo. A, a percepção de tempo está muito alterado para essa geração, né? Para quem está vivendo sim. essa pegada da internet, essa coisa do online. Então a gente tem essa questão de querer logo o resultado daquilo que a gente está investindo. Se é para uma terapia, por exemplo, não, já fiz 3 sessões, então eu já tenho que ter resolvido. A pessoa está há 50 anos com um problema que é resolver em 3 sessões, por exemplo. Entende? Então tem muito esse lance aí de imediatismo nessas questões. Se a galera quiser fazer pergunta, comentário, fazer intervenção, vai ser massa, viu, gente? Exatamente. Eu trouxe não. Enquanto eu pesquiso, né, algumas coisas, como eu gosto muito da área de desenvolvimento pessoal, é, inclusive por muita influência sua, né, eu eu vejo muitos dados, muitas informações. Então, assim, eu tenho que estudar, por exemplo, tipos de públicos, né? Por exemplo, pessoas que buscam por habilidades sociais. Essas pessoas têm desejos, têm vontades que, se a gente parar para. Nossa, é isso mesmo que você quer? A maioria dessas pessoas buscam por saúde mental. Tudo que é relacionado à saúde mental, as pessoas estão ali envolvidas, querendo, as pessoas querem formas de lidar, as pessoas querem ferramentas, elas querem técnicas, porque conscientemente, grande parte delas quer sair desse looping, né? Que é o que você acabou de falar. Que a gente entra em um looping. A gente idealiza uma coisa, a gente entra na internet, inconscientemente é atacado de informações. Isso acontece muito em pessoas que querem esse, esse tipo de pega a informação ali, mas ela não consegue por si só juntar essas informações e transformar em algo útil. Então, o que ela faz? Ela pega informação de um, pega informação de outro, pega informação de outro e acaba virando uma confusão mental, porque cada pessoa lida de uma maneira diferente. E ela lida de uma maneira diferente com aquilo. Então, ela acaba se tendo aquela overdose de informações, né? Ela tem uma overdose de informações, uma overdose de fontes, uma overdose de notícias falsas e muito fake news. Travou para mim, João. Eu não sei se está travando para mim só. Se alguém puder dar um feedback. Eu travei E para você, aí, porque você travou para mim. eu travei, depois voltou de novo. É, E aí, para mim tá falando. essa galera acaba desenvolvendo, né?
esses problemas, esses vícios que acabam potencializando o looping que ela já está. Por isso que Exato. o aumento teve um aumento absurdo depois da pandemia de busca por sanidade mental. Sanidade Exato. mental, as pessoas buscam sanidade mental para poder lidar com o trabalho, para poder lidar com o trabalho em casa, para lidar com relacionamento, para lidar com filhos, para lidar com escola, para lidar ter que lidar com as pessoas. Então, acaba com essa overdose de informações, com essa potencialização, acaba tendo duas vertentes, né? Tem a vertente de quem oferece esse tipo de serviço, e no caso, por exemplo, você. Se você se coloca como uma pessoa que, por exemplo, cuida de ansiedade, você acaba se tornando uma pessoa que vai ajudar mais pessoas que buscam por ansiedade. Só que, ao mesmo tempo, pode acabar virando um problema, na minha visão, né? Porque aumenta a quantidade de pessoas buscando por essa informação, aumenta a quantidade de pessoas que dão essa informação. E aí fica a pessoa por conta própria. Por isso que eu quero falar sobre as pessoas. Porque tem gente Uhum. que vai consumir conteúdo até ela entrar em pânico, até ela chegar Sim, em um momento de total desespero, porque ela sim, não consegue, por conta própria, né, buscar uma pessoa específica para poder se resolver. Seja com sim. saúde mental, seja com a nutrição, seja com um profissional de marketing, não importa, as pessoas acabam colhendo demais essas informações aí e É. acaba ficando muito Até porque, massivo. João, E Bruno, até, é, João é fera mesmo. Até porque o que, que rola também assim? Não é, tem todo tipo de informação a respeito de alguma questão na internet, por exemplo, ansiedade. Tem informação por diversos tipos de, digamos, perspectivas. Então, vamos supor, tem a psiquiatria que fala sobre ansiedade, tem a psicanálise que fala sobre ansiedade, tem a psicologia que fala sobre ansiedade, tem a filosofia que fala sobre ansiedade. Então, são várias áreas falando sobre o mesmo tema, digamos, e, ao mesmo tempo, nem Arthur deve estar aí assistindo, estava aqui assistindo. Bárbara, perguntando cadê Arthur. E, ao mesmo tempo, por exemplo, dentro da psiquiatria, não é qualquer profissional, não é porque ele é um psiquiatra, que ele tem, digamos, que o conteúdo dele é um conteúdo sério, né? Então, algumas vezes, as informações são muito rasas, são informações muito simplórias, muito simplistas, muito reducionistas. Então, acaba que tem gente que dá uma informação sem muito fundamento, digamos assim. E aí acaba virando uma, digamos, alguma uma coisa que vai prejudicar quem está consumindo e não contribuir para com a saúde daquela pessoa, né? E tem questões também a respeito da ansiedade ainda. Que o fato de você ler sobre ansiedade, isso não significa que você está habilitado, digamos, terapeuticamente para lidar com a ansiedade. Porque a ansiedade, ela necessariamente implica uma intervenção de um profissional. Ela tem alguns manejos que a própria pessoa pode fazer, mas há manejos que só o profissional consegue fazer. Então, o que a gente vê na internet? Algo do tipo, faça você mesmo. uhum. Autossuficiência. Em muitos assuntos, entendeu? Em muitas coisas. Isso é muito perigoso, porque você não tem um fundamento. Não tem, por exemplo, eu sou da área de saúde mental. Se eu tiver uma questão, a minha ansiedade, por exemplo, eu tenho que procurar uma pessoa para fazer intervenção comigo. Uhum. Porque eu posso fazer alguns manejos eu sozinha. Entendi. Alguns. Mas para eu lidar com a minha ansiedade, eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista, digamos assim, que vai fazer a intervenção de fora comigo. E é isso que a internet não tem esse jogo, né, de esclarecer isso, digamos. A pessoa acha que porque está consumindo já tem condição de lidar sozinha com certas coisas e não tem. Uhum.
como Isso você, acontece. você próprio fazer uma cirurgia em você, uma neurocirurgia, você mesmo vai fazer uma neurocirurgia em você, porque você estudou tudo sobre neurocirurgia. Sim, sim. Isso, É por isso, aí. isso pega quaisquer áreas. Quaisquer áreas. No marketing, por Exatamente. exemplo, né, cara? Pode falar, pode falar. No Travou. marketing, por exemplo, né? Eu escuto pessoas dizendo assim, para que eu vou pagar um profissional de marketing, por exemplo, se tem um aplicativo que faz tudo? Mas, olha, Sim, pelo menos eu vou falar de mim, na minha experiência, né? Quando eu faço uma coisa num aplicativo tipo Canva, será que isso é deselegante? Acho que não, né? Falar o nome de algum aplicativo. Quando eu uso o Canva, que eu vou fazer alguma coisa, ok, eu consigo fazer. Mas você, que é um profissional de marketing, quando faz, fica infinitamente melhor do que o meu. Então, é essa a lógica que eu estou querendo trazer aqui. Está me ouvindo? Tem alguém me tô, ouvindo? Você tô conseguiu te me ouvindo. ouvir? Tô. Você ouviu sobre o lance do Canva? Ouvi? Sim, É sim. isso, né? E quando é você que vai fazer, fica infinitamente melhor, porque tem uma visão de um profissional aí. Aham. E eu não tenho essa Eu, formação. eu acredito que os conteúdos, é, algumas vezes, por isso que a gente Ah, pensa beleza, muito, Bárbara. a gente pensa muito no que vai falar. A gente pensa muito no que vai entregar. Porque a gente tem que encontrar o equilíbrio entre o que é realmente uma dica para poder facilitar o dia a dia das pessoas e o que é Isso, você dar autonomia demais ou então passar a ideia de que aquela pessoa tem autonomia para fazer isso. aquilo. Então, Aham. fica muito, vaga muito, né? Por isso que tem, por exemplo, conselho e tudo mais. No caso, os conselhos são o que rege, né? Por exemplo, a publicidade, a divulgação e tudo mais do psicólogo, do terapeuta, de quem é habilitado, né? De quem tem alguma formação assim. E tem muitos conselhos que são muito rígidos. Mas se você parar para pensar e entender, faz sentido que os conselhos sejam rígidos em determinadas partes, porque pode dar uma autonomia para quem está acompanhando, para quem está assistindo aquele produtor de conteúdo, aquela pessoa que faz alguma coisa, é, não pode entregar demais, porque senão a pessoa vai se sentir capaz de fazer aquilo, vai se sentir que é um profissional, né? Um profissional me falou, eu vi na internet, então eu Aham. vou fazer. Acaba ficando mais complicado, né, pro pessoal. Exatamente. John, eu acho que a gente já devia encerrar por aqui. Tá massa o papo, mas tá extrapolando Tá nosso dando tempo. Eu acho que é certo. oração, hein? A primeira Que livezinha, horas são? muito bom, são 9h20. 9h20? Ah, então a gente conversou muito mais do que a gente pretendia. E aí, Mas foi bom curtiu? curtir. Espero que quem assistir agora, quem for assistir depois, você vai deixar gravada? Também curti muito. Vou deixar gravada. Quem Eu for curti muito, assistir muito. depois. Domingo que vem tem mais. Domingo que vem tem mais. Estaremos aí Aí com. se a galera quiser mandar, tipo, sugestão de conteúdo, também fica massa, né? Sim, sim, até comentar depois, a live fica aí. Se quiser comentar, assistir depois. Uhum. Bacana, então. Beijão. Deu boa Foi noite, boa noite massa. a todos. Boa noite a todo mundo. Obrigada por ter entrado, participado, dado feedback. Valeu mesmo. Valeu. Beijão. E agora, para fechar, é só no X aqui, né? Eu e minha tecnologia. É no X, É né? isso mesmo. Valeu. Aham, vê aí para poder. Beijo. Beijo. Encerrando.